Dentista é presa por tentar passar celulares para dentro do presídio de Lusiânia. Os municípios se manifestam sobre o decreto estadual que prevê fechamento alternado do comércio e publicam decretos com as próprias regras de isolamento. Representantes do comércio dizem que vão recorrer de novo contra o fechamento das lojas em Goiânia. Empresários e consumidores ficam perdidos no meio do vai e vem de decisões na justiça. E a Polícia Militar apreende 5 toneladas de drogas em Anápolis. Vamos juntos, o Jornal Anhanguera já está começando. Olá, boa noite. Agora são 7h11. Olha, mais uma vez, empresários e trabalhadores ficaram perdidos sobre abrir ou não o comércio em Goiânia. A discussão sobre o retorno das atividades comerciais na capital já voltou na Justiça pelo menos 7 vezes, desde o dia 19 de junho, quando a Prefeitura flexibilizou as regras para o comércio funcionar. Só que a briga ainda não terminou não, viu? Entidades já se mobilizaram para recorrer e voltar aos trabalhos mais uma vez. Algumas lojas de Campinas até respeitaram a decisão da Justiça. A de calçados se arriscou para vender alguma coisa. E foi assim com a de brinquedos e com a de utilidades domésticas, que pelo menos ofereceu álcool gel e mediu a temperatura dos clientes. Mas teve comerciante que agiu com receio, deixou a porta entreaberta. Muitas lojas, mesmo com as portas fechadas, estavam funcionando a todo vapor lá dentro. Flagramos até clientes saindo com sacola nas mãos. Ontem os comerciantes foram dormir imaginando que hoje poderiam trabalhar. Funcionários foram convocados, houve uma preparação para reabrir as portas. Mas hoje todo mundo foi surpreendido com a notícia de que nada poderia funcionar. Esse vai e vem da Justiça, que uma hora manda abrir e depois fechar, criou esse tipo de situação. Desobediência às decisões, diante de tanta indefinição sobre o que vai valer no dia seguinte. Na tarde de ontem, a juíza Jussara Lousa aceitou os argumentos da FEComércio, a Federação do Comércio, Bens e Serviços de Goiás, e derrubou o decreto da Prefeitura permitindo a reabertura. Na madrugada de hoje, pouco mais de 8 horas depois, a liminar caiu. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Walter Carlos Lemes, suspendeu a retomada do comércio. A decisão atendeu a um pedido do Ministério Público do Estado. Nós não temos disponibilidade de leitos. Esse é o grande problema nosso hoje. A saída é o quê? É tomar todas as medidas para que nós reduzamos ao máximo o tempo de convivência com a pandemia e possamos fazer o mais rapidamente a retomada da economia. Mas a batalha judicial para tentar retomar o comércio não terminou. Mas vamos ter que recorrer, porque foi uma liminar conquistada pelo Sindiloja e pela Federação. Nós não podemos deixar simplesmente do jeito que está. A associação que representa as empresas do mercado imobiliário e que também tinha ganhado na Justiça o direito de voltar às atividades, já recorreu da decisão que proibiu tudo de novo. Nós queremos apenas isonomia de tratamento entre as obras públicas que estão acontecendo e as obras privadas, que estão cumprindo todos os protocolos de saúde e segurança para o nosso trabalhador. Então, acreditamos que no Tribunal de Justiça, onde a gente tem um outro mandato de segurança, possa ser revertido, que a gente possa voltar a trabalhar. E o novo decreto da Prefeitura de Anápolis começou a vigorar no começo da tarde. Teve manifestação de donos de bares e restaurantes na cidade, por isso vamos para lá conversar com Paulo César Oliveira, que tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Rosane. Boa noite a todos. É isso mesmo. Logo que o decreto foi publicado, um grupo de donos de bares e restaurantes então saíram pelas ruas da cidade aí em manifestação, protestando então contra a medida de fechar os bares e de que os restaurantes só podem funcionar então durante o dia até às 6 horas da noite e depois desse horário só pode funcionar com entrega ou drive-thru. Então,
Anápolis, segundo esses organizadores, tem cerca de 800 bares e o que eles pedem é que eles possam continuar funcionando e não sejam incluídos, então, nesse decreto da Prefeitura. Assim como os bares, as áreas verdes, como praças e também como parques e ambientes públicos de lazer, como quadras e pistas de caminhada, também ficam fechados. As academias de ginástica, hoje pela manhã, no começo da tarde, chegou a ser divulgada que elas não poderiam funcionar. A Prefeitura voltou atrás, fez uma ratificação do decreto e sim, elas estão autorizadas a funcionar desde que respeite o limite máximo de 30 pessoas dentro das academias e podem funcionar até às 10 horas da noite. Ficou fora desse decreto aquele ponto que diz a multa de R$5 mil anunciada então para a matrícula do imóvel, seja ele residencial ou comercial. Ele não entrou nesse decreto, segundo a Prefeitura, porque ele faz parte de um outro projeto e que depende então da aprovação da Câmara de Vereadores. Então logo seja aprovado, sim, começa a valer. E na segunda-feira, a Prefeitura já começa, então, a fiscalizar. Anápolis tem 1.052 casos de Covid confirmado, 24 mortes pela doença. Hoje, mais uma morte. Rosane. Ok, obrigada, Paulo. E um dos destinos turísticos mais procurados pelos goianos vai continuar sem receber visitantes. Pirenópolis publicou um novo decreto endurecendo ainda mais as normas de funcionamento do comércio na cidade. Fechada para turistas desde o dia 17 de março, Pirenópolis adotou novas medidas para que a cidade continue em isolamento. Agora o objetivo é reduzir a movimentação dos moradores. No começo da tarde desta sexta-feira, a Prefeitura publicou um novo decreto que já está em vigor. A partir das 10 horas da noite, nada mais pode funcionar na cidade. Nos finais de semana, apenas postos de combustíveis e farmácias estão autorizados a abrir. Nossa cidade é uma cidade pequena. Ela só tem um hospital público, não tem UTI, então assim, ela atende a demanda. Esse hospital ele atende Cocalzinho, Corumbá e outras partes de municípios. Então assim, eu acho que o toque de recolher às 10 horas é correto. A Prefeitura aumentou a testagem da população. Com isso, subiu também o número de casos de Covid confirmados, 24. De acordo com o secretário de Cultura e responsável pelo Comitê de Combate à Crise, esse é um dos fatores para que as novas medidas fossem adotadas. Nós tivemos um aumento real de 70% dos casos positivos na cidade. E temos 52 pessoas que estão em situação de domicílio porque estão com possibilidade de ter a doença. Então isso gerou uma preocupação a mais para nós e por isso que nós fizemos esse endurecimento. Com a medida, Pirenópolis não adere ao decreto do governo do estado e o setor de turismo, que cobra uma reabertura planejada, continua sem data para reabrir. Assim que houver uma melhora e condições para isso, nós temos o maior interesse em abrir e ter a nossa cidade de volta como nós gostamos tanto dela, né? E a Prefeitura de Catalão publicou hoje o decreto com regras de como o comércio vai funcionar nos próximos dias. A Aline Braga tem os detalhes para a gente. Boa noite, Aline. Oi, Rosane, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, o decreto foi publicado hoje, mas passa a valer a partir de segunda-feira, dia 6 de julho. E não segue de forma integral o decreto do governador Ronaldo Caiado. Tem algumas situações pontuais aqui da cidade, a gente separou algumas delas. Não pode funcionar de forma nenhuma nos próximos 14 dias. Bares, academias, salão de beleza, barbearia e também igreja. O que pode funcionar normalmente, independentemente do horário: farmácia, clínicas, revendedoras de gás, postos de combustíveis, clínicas veterinárias, lojas de produtos agropecuários. As feiras livres podem funcionar de 6 da manhã até o meio-dia. Supermercados também com horário diferenciado, de segunda a sexta-feira, de 6 às 6 da tarde, sábado de 6 a 1 hora da tarde e não abre nos domingos. As lojas de roupa, sapatos, celulares da região central pode funcionar de segunda a sexta-feira, de 9 às 3 horas da tarde e não pode funcionar nos fins de semana. Lembrando que a fiscalização vai ficar por conta da vigilância sanitária e também da Polícia Militar. Eu conversei com o comando da Polícia Militar, que disse que vai intensificar a fiscalização a partir de segunda-feira, viu, Rosane?
Tá certo, Aline, obrigada pelas informações. E enquanto isso, o número de infectados continua subindo. Mais 57 mortes pela Covid-19 foram registradas de ontem para hoje em Goiás, segundo a Secretaria de Saúde. Você acompanha aí no telão, agora são 602 mortes. 27.502 casos confirmados. 66.153 casos são suspeitos e 37.784 casos já foram descartados. E em Quirinópolis, lá no sudoeste do estado, vários servidores da prefeitura testaram positivo para a Covid-19. E aí, o clima por lá é de preocupação. Cerca de 50 mil habitantes, Quirinópolis viu o número de casos confirmados de coronavírus subir muito nas últimas semanas. Agora são 313 casos confirmados e 4 mortes pela doença. Um áudio do prefeito Gilmar Alves circula pelas redes sociais e deixa claro o clima de preocupação. Estou com um vereador que está com Covid-19, teve internado na nossa unidade crítica de internação. O irmão dele veio a óbito, o primo dele internado na UTI lá em Jataí, a mãe dele internada na UCI aqui em Quirinópolis. Estou com o meu secretário de Finanças internado na UTI lá em Rio Verde, estado gravíssimo. Ontem testou positivo a nossa secretária de Saúde, a chefe da Vigilância Sanitária, secretário de governo, estou com a secretária de Educação e secretária de Administração aí suspeitos e, inclusive, estão afastados aí do cargo, né? Estou com 2 médicos com a Covid, 2 dentistas, 5 técnicos do laboratório. O laboratório não está tendo nem condição de fazer os exames, né? Motorista da saúde, é que a minha equipe aqui está ficando pouca gente, estou quase ficando sozinho da prefeitura, do jeito que está. Nos últimos dias, 30 funcionários da Prefeitura de Quirinópolis testaram positivo para coronavírus. Apesar da maioria não apresentar sintomas, eles foram afastados do trabalho, em um momento que a ajuda desses profissionais seria fundamental. Preocupa muito, porque principalmente agora na época de pandemia, é a hora que nós precisamos mais dessa equipe estar ativa, né, dia e noite, para realizar os trabalhos aí de contenção da infecção da nossa população. Mais da metade dos casos de Quirinópolis vem do mesmo local, o canteiro de obras da Ferrovia Norte-Sul. Depois de uma testagem em massa feita nos 256 trabalhadores, 166 testaram positivo. A obra foi interditada na última quinta-feira, ainda sem previsão de retomada. E a partir da próxima segunda-feira, o comércio de Quirinópolis também vai entrar no esquema de revezamento que consta no decreto emitido pelo governo do estado. Do dia 6 ao dia 19, as lojas ficam fechadas. Depois, voltam a abrir por 2 semanas. O carregamento de maconha apreendido hoje em Anápolis pesou mais de 5 toneladas. A droga teria vindo do Paraguai e estava escondida em uma chácara. 5 homens foram presos e levados para a Polícia Federal. Algumas das embalagens tinham essa etiqueta. O desenho do Covid-19 fazia referência à pureza da droga, que de tão forte poderia matar. Além de maconha, os criminosos também transportavam skunk, uma versão da droga mais forte, sem mistura. A carga apreendida pesou 5 toneladas e 100 quilos. A carroceria do caminhão ficou lotada de drogas. A Polícia Militar disse que descobriu o carregamento depois que abordou um dos batedores na GO 060, no município de Trindade. Identificamos o batedor que logo entregou a situação. Nós fizemos acompanhamento dele até aqui. Abordamos o resto da quadrilha, conseguimos chegar no local, onde encontramos essa grande quantidade de droga. Os criminosos já tinham descarregado a maconha em uma chácara no município de Anápolis quando a PM chegou. 5 homens que estavam no local foram presos. Todos tinham passagens pela polícia. Um deles era foragido por matar uma pessoa. Para os policiais, os suspeitos contaram que a droga veio do Paraguai. Como o tráfico era de nível internacional, o caso foi registrado pela Polícia Federal em Anápolis. A maconha foi levada para o depósito da Polícia Federal em Goiânia, onde depois vai ser queimada. E em Lusiânia, uma mulher foi presa dentro do centro de prisão provisória da cidade. Sabe por quê? Ela tentou entregar 2 celulares para um dos detentos. O Danilo Moreira está chegando porque, detalhe, né, Danilo? Essa mulher prestava serviço para o presídio, é isso mesmo? Boa noite para você.
Oi, Rosane, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o J2. Exatamente, essa mulher que foi presa, ela é dentista e prestava serviços voluntários aqui na unidade prisional, onde nós estamos ao vivo agora. De acordo com a direção do Centro de Prisão Provisório, o detento que ia receber esse aparelho ofereceu dinheiro a um agente prisional. O funcionário recusou a propina e deu voz de prisão a essa dentista. Ainda de acordo com a direção da unidade, essa mulher prestava serviços voluntários aqui há pelo menos 7 meses. Ela foi presa, encaminhada para uma delegacia aqui da cidade e agora fica à disposição da Justiça, Rosane. Volto com você. Mau exemplo, hein? Obrigada, viu? E a seguir, produtores rurais de Rio Verde se uniram para combater queimadas nas fazendas. Agora são 7h25, já já a gente volta. De volta, agora são 7h27. Olha, a Prefeitura de Jataí divulgou agora há pouco um novo decreto que prevê o fechamento do comércio na cidade a partir de segunda-feira. Vamos conversar então com o Bruno Dourado, que tem mais informações para a gente. Boa noite, Bruno. Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. Como você disse, o decreto saiu há pouco e segue os estudos da Universidade Federal de Goiás. Comércios considerados não essenciais, como lojas de roupas, calçados e eletrodomésticos, vão fechar as portas a partir da próxima segunda-feira, dia 6, até o dia 19 de julho. Comércios como bares, lanchonetes e restaurantes só podem atender no esquema delivery ou drive-thru. Apenas uma pessoa de cada família vai poder ter acesso aos supermercados aqui na cidade. Hotéis só podem funcionar com 65% da capacidade, atendendo pessoas dos serviços públicos ou privados de saúde e pessoas que estejam em tratamento aqui na cidade. Óticas, bancos, clínicas veterinárias, farmácias vão funcionar normalmente. Para quem estiver sem máscara aqui em Jataí, a multa é de R$ 200. O comércio que desrespeitar esse decreto divulgado hoje vai pagar uma multa de R$ 5.000 e ter o comércio interditado por 10 dias. São algumas das medidas do decreto divulgado agora há pouco para barrar o avanço da Covid-19 aqui na cidade, que chega a esse terceiro dia com 413 casos confirmados da doença e 5 mortes também confirmadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Rosane. Tá certo, Bruno. E olha, o novo decreto de Caldas Novas estabelece medidas restritivas nos finais de semana, inclusive, gente, a venda de bebidas alcoólicas. É isso mesmo, Emerson Ferreira? Boa noite para você. Isso mesmo, Rosane, boa noite para você, boa noite para todos. Esse decreto foi publicado hoje pela Prefeitura de Caldas Novas e traz aí medidas mais restritivas. Está proibido a partir de amanhã, nesse final de semana e no próximo, a venda de bebidas alcoólicas lá no município. Essa proibição também se estende aos serviços de delivery, entrega de bebidas em casa e também drive-thru. Também está proibido no município aquele serviço que a gente já conhece muito comum no centro da cidade, oferecer ingressos aos turistas. Essa prática também está proibida durante os finais de semana. A Feira do Luar também, que é tradicional no município, não vai poder abrir durante os finais de semana, nesse e no próximo. O PROCON do município disse que está intensificando a fiscalização para garantir o cumprimento desse novo decreto municipal. Caldas Novas retornou agora no dia 1º, quarta-feira, a abertura dos hotéis e já tem turistas lá no município, claro, obedecendo aí algumas regras de segurança. Só para a gente atualizar, o município tem 84 casos confirmados de Covid, com 3 mortes, Rosane. Inclusive, Emerson, sobre casos de Covid, eu queria até que você esclarecesse para a gente, que a gente tem informação de 2 mortes numa mesma família lá de Edealina. Como é que foi essa história? História muito triste, viu, Rosana? É a mãe de 59 anos e a filha de 35. As duas são moradoras de Edealina, na região central do estado, né? Como é que essa história aconteceu? Essa mãe foi para Morrinhos para cuidar do filho, que foi diagnosticado com Covid-19 e estava internado no hospital do município. A irmã dele também foi para cuidar. Chegando lá na cidade, depois de algum tempo, as duas apresentaram sintomas de Covid-19. Foram hospitalizadas e depois transferidas para o hospital em Catalão. Como é que termina essa história? O rapaz que estava internado em Morrinhos se recuperou. A mãe e a irmã acabaram morrendo, Rosane. Situação muito triste. Meu Deus, que tristeza. Obrigada, Emerson. Vamos mudar de assunto, porque nessa época do ano, muita gente adoraria estar de férias, curtindo algumas das belas atrações turísticas do nosso estado, né? Mas não tem jeito. Com a pandemia, é complicado ficar passeando por aí. Então, pensando em conscientizar as pessoas, a polícia está com uma operação nas rodovias.
Nem parece mês de férias? Tem trabalhador que até gostaria de fazer planos, mas entre a expectativa e a realidade... Uai, tem uma terrinha lá no Araguaia, nós ia para lá para o Araguaia dar uma pescada, né? Nós gostamos, né? Tem que segurar a vontade até acabar essa crise. A Polícia Militar começou a Operação Férias, que vai até 3 de agosto. A PM diz que vai intensificar a fiscalização, principalmente nas rodovias que dão acesso às cidades turísticas. O efetivo também foi reforçado para dar apoio aos pontos com barreiras sanitárias. A exemplo da Rodovia dos Romeiros. Nós iremos dar uma atenção especial, principalmente aquelas cidades turísticas, onde, em condições normais, as pessoas costumam se deslocar no mês de julho. Nesse período, entre 26 de junho e 6 de julho, aconteceria a tradicional romaria com a festa em louvor ao Divino Pai Eterno, quando milhões de fiéis passariam aqui pelo Portal da Fé. Mas só depois desse prazo é que a prefeitura aqui da cidade vai decidir se muda alguma medida do decreto ou se vai permanecer com as atuais. São 4 barreiras sanitárias montadas em Trindade, onde segue proibido o funcionamento de pousadas, hotéis e restaurantes. Quem chega à cidade recebe orientações de prevenção. Todos são obrigados a usar máscaras e tem a temperatura aferida. A gente já encontrou várias pessoas com febre. A gente orienta a procurar uma unidade de saúde ou ficar em casa, isolamento. Mesmo com o decreto, alguns romeiros vão chegando em agradecimento ao Divino Pai Eterno. Esses 3 amigos saíram de Lusiânia a pé, perto de Brasília, e percorreram durante uma semana cerca de 250 quilômetros até Trindade. Muitas pessoas perguntando no caminho para nós se nós conseguiríamos entrar. Nós falamos, nós vai pela fé e vamos tentar. Qualquer coisa no portal lá, nós agradece e volta. Uma carreta que transportava madeira de forma irregular foi apreendida em Jataí. E a suspeita é de que a nota do produto seja falsificada. Pelo menos 50 metros cúbicos de madeira estavam sendo transportados sem autorização. A carreta foi apreendida na BR-364, em Jataí. A abordagem foi durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal. O motorista de 25 anos disse que pegou a madeira no Pará e levaria para o Rio de Janeiro. Assim que ele apresentou a documentação da carga, os policiais já suspeitaram de que a nota poderia ser falsa. A equipe observou diversos indícios que constataram que se tratava de uma nota falsa. Ou seja, ele não tem autorização para fazer extração daquela quantidade de madeira e ele usa esses diferentes artifícios para conseguir carregar uma quantidade muito maior. A carga apreendida está à disposição do IBAMA e o motorista foi levado para a delegacia da Polícia Federal. Ele deve responder por crime ambiental e falsificação de documento. Bom, e o período considerado mais crítico para as queimadas está apenas começando. A partir de agora, até setembro, os casos se espalham pelo estado. Preocupados com os prejuízos provocados pelo fogo, produtores rurais de Rio Verde, no sudoeste do estado, se uniram para combater os focos nas fazendas. A propriedade da Renata tem 2.000 hectares divididos entre pecuária e agricultura. Ela já começou a colheita da safrinha e, principalmente nesse período de seca, qualquer faísca pode representar risco de incêndio. Por isso foi preciso investir em equipamentos de combate, como caminhão-tanque e trator com grade. Ela interrompe aquele momento de alastrar o fogo. Esse kit de combate a incêndio pertence à propriedade em que nós estamos, mas é claro que os equipamentos não vão ser usados somente aqui. Até porque o fogo não respeita a divisa entre uma fazenda e outra. Então, se as chamas se alastrarem, o prejuízo vai ser de todo mundo que está na região. Sempre olhando os nossos funcionários para onde a gente vê um foco de incêndio, um vai socorrer ao outro. Sabendo que precisam um do outro nesse combate, os produtores se uniram. Cada micro-região tem um grupo num aplicativo de conversa para comunicar possíveis focos de incêndio e compartilhar ajuda. O seu Vanderlei é o presidente da comissão que vem trabalhando há 5 anos para afastar essa ameaça que pode destruir as fazendas. Cada incidente a pessoa manda
um comunicado no grupo de WhatsApp daquela microrregião. E aí, a princípio, o que acontece? Quem está próximo, num raio de 10 a 15 quilômetros dessa propriedade onde é que está tendo incêndio, vários produtores se deslocam lá com o kit básico de incêndio. Os donos da área atingida pelo fogo dividem as despesas com a aeronave, que fica de prontidão. E essa não é a única ajuda que vem do céu. Os produtores fizeram uma doação de um drone para reforçar a equipe do Corpo de Bombeiros. É um equipamento extremamente importante para que a gente faça o reconhecimento nos incêndios, né, a direção das chamas. Então é um equipamento fundamental para a avaliação do cenário dos incêndios. Um monitoramento feito por satélite detectou 217 focos de queimadas em junho de 2019 em todo o estado. Em junho deste ano, foram 302, um aumento de 39%. Aqui na região sudoeste, quando comparados os mesmos períodos, também teve alta de 83%. Fim de semana de sol, com temperaturas amenas e umidade relativa do ar em queda, principalmente à tarde. Amanhã, em Caldas Novas e Paranaiguara, a mínima será de 14 e a máxima de 29. No domingo, Estrela do Norte registra máxima de 34 graus e Vila Boa não passa dos 30. A polícia ainda não identificou o homem que agrediu um idoso dono de um bar em Catalão. A agressão aconteceu porque o idoso de 76 anos pediu que o homem usasse a máscara. Esquecer de tudo que aconteceu é impossível. Ele veio correndo, acho que ele veio com as duas mãos assim, né? E correndo, né? E me mandou as duas mãos. Quem não se indignou com estas cenas? Uma agressão gratuita que aconteceu num bar em Catalão no fim de semana passado. E tudo isso que foi flagrado pelas câmeras de segurança aqui do bar só aconteceu porque os 3 clientes não obedeceram a este recado aqui, ó, que está fixado logo na porta do estabelecimento. É proibido entrar sem máscara, como em qualquer outro comércio de Catalão. Com a queda, o seu Sebastião, que tem 76 anos de idade, fraturou a perna e precisou passar por uma cirurgia. Seu Sebastião, que era acostumado com a rotina do trabalho há 30 anos, agora vai precisar se readaptar. A cadeira de rodas vai ser companhia por pelo menos 5 meses. Eu espero que a justiça faça justiça, né? Não desejo isso para ninguém. A nossa imagem do dia hoje é de uma ação muito bacana que aconteceu lá em Acreúna. Olha só, sem poder sair de casa, os idosos receberam a visita na porta de casa. Os assistentes usaram roupas típicas, levaram guloseimas e dançaram quadrilha para animar a quarentena. O mês de junho acabou, mas a festa julina segue animando os idosos. E a gente fica por aqui, ó. Um beijo, um cheiro para vocês. Ótimo fim de semana, viu? Agora são 7h39. Tchau, tchau.